Então, pessoal, bom dia. É com alegria que nós recebemos a todos e todas para esse segundo encontro do ano de 2022, o segundo encontro do Instituto de Espiritualidade e Saúde, e nesse formato, com foco em um dos eixos do Instituto de Espiritualidade e Saúde, que é a socialização da pesquisa, esse é o primeiro encontro. Então, nós estamos abrindo esse primeiro encontro nesse eixo da socialização da pesquisa, com essa temática que está muito presente hoje, que é espiritualidade, saúde e política, e o genocídio ucraniano de 1932-33 e narrativas de sacralidade da vida. Então, ao mesmo tempo que nós abrimos esse encontro com alegria de receber a vocês todos e todas, nós também nos entristecemos pela atualização desse tema do genocídio ucraniano, do povo ucraniano, mas não só do genocídio de um povo específico, mas também dos genocídios que testemunhamos diariamente, incluindo no nosso próprio país, não é? Genocídios esses resultantes de biopolítica, ou de biopolíticas, com uma expressão de Foucault, que põe em ação o poder de fazer viver e deixar morrer, como um modus operandi, né, de governo das populações. O Foucault nos fala desses modos de operação do próprio racismo, no livro intitulado Em Defesa da Sociedade. Então, eu quero abrir esse momento convidando a todos e todas para um minuto de silêncio, em memória do povo ucraniano e das tantas pessoas mortas como resultado de uma necropolítica. Olá. Bom dia, Márcio. Nós estávamos aqui em um minuto de silêncio em memória das pessoas que se foram vítimas desse genocídio e de outras tantas que têm deixado essa vida em função de políticas de deixar morrer ou uma necropolítica. Então, Márcio, dei as boas-vindas aqui para todos e todas, com alegria de recebê-las, e ao mesmo tempo também lamentando esse momento tão triste da nossa história da humanidade, não é? A nossa missão, a missão do Instituto de Espiritualidade e Saúde é potencializar a vida. Então, ao mesmo tempo que nos entristecemos, mas também nós podemos celebrar a vida. E a nossa missão como Instituto é potencializar a vida, potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. E é por isso que fizemos esse convite a todos e todas para refletirmos e debatermos, conversarmos sobre essa temática, espiritualidade, saúde e política, genocídio ucraniano, 1932-33, e narrativas de sacralidade da vida. Essa atividade tem também o apoio do Grupo de Pesquisa Espiritualidade e Saúde,
e que temos como vice-líder o professor Renato, que está aqui conosco também. Seja muito bem-vindo também, professor Renato, eu não tinha te visto antes no início, que bom que você está aqui também, o vice-líder do nosso grupo de pesquisa, né? Para esse primeiro encontro e debatendo essa temática, nós temos algumas pessoas aqui chave para conduzirem essa nossa conversa, né? O professor Márcio Luiz Fernandes é nosso colega no programa de pós-graduação em teologia, ele fará a moderação desse encontro. O professor Márcio, ele é teólogo, ele fez doutorado em psicologia, ele é coordenador do Studium e ele trabalha também no programa de pós-graduação em teologia já há muitos anos. Entramos praticamente juntos, né, Márcio? Em 2009, quando o programa teve início. Temos também a presença super querida do professor José Eduardo de Siqueira. O professor José Eduardo de Siqueira é nosso amigo e companheiro lá no programa de pós-graduação em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O professor Siqueira, ele é médico, ele fez mestrado em bioética na Universidade do Chile, ele é um bioeticista e já de muita experiência, de muito conhecimento e prática, né? Já está no programa desde o início, né, professor? Desde o início do programa de bioética. E ele fez doutorado em Medicina e Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Londrina e é coordenador do curso de Medicina da PUC no campus de Londrina e professor titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná. E temos também a Ariane Andruchechen. Ai, Adriane, você depois vai corrigir o seu sobrenome, por favor, e já peço desculpas por não pronunciar corretamente. Eu sei que o Márcio também tem dificuldade com isso, então não sou só eu, né? Que bom. A Ariane, ela fez o mestrado, ela fez teologia conosco na PUC, na graduação, e depois ela fez o mestrado, e o professor Márcio foi o orientador dela, e esse foi o trabalho da Ariane para o seu título de mestre em teologia. De modo que a Ariane está sendo a primeira pessoa a compartilhar aqui conosco, nesse primeiro encontro de abertura desse eixo de socialização das pesquisas em espiritualidade e saúde. Você está sendo a primeira, viu, Ariane, a apresentar o seu trabalho. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Márcio, dando de novo as boas-vindas a todos e todas, e agradecendo de modo muito especial a presença do professor Siqueira, a presença da Ariane, que está acompanhada também da sua superiora. Como que é o nome dela, por favor? É Maria Demétria. Isso, muito obrigada, Ariane. Seja bem-vinda, Maria Demétria. E com a moderação do professor Márcio. Por favor, professor Márcio. Bom dia a todos e a todos. Desculpe-me entrar assim nesse silêncio desta maneira, mas, enfim, é uma alegria poder estar juntos e nesse momento tão delicado da humanidade, trazermos as vozes e a presença da comunidade ucraniana expressa aqui, né, através de uma pesquisa da Ariane, mas também que representa todas as vozes, né, desta comunidade ucraniana radicada no Paraná, de maneira majoritária, mas que também traz consigo toda a experiência de uma tradição religiosa, inclusive da qual a Ariane faz parte, e a comunidade dos ucranianos que vem agora
inclusive suas tradições religiosas que dão a base, são um fio condutor também da cultura, né? O fio de ouro da cultura, nesse sentido, ser, assim, de alguma forma, junto com o seu povo, massacrado, né? De alguma forma, e mostrando, de outro lado, essa resistência, né? As razões pelas quais este povo pode se colocar na vida com tanta resiliência, como estamos vendo. E as vozes delas nesse momento, né, da Ariane e da comunidade da qual ela faz parte, me parece super oportuno, e a gente ouvir as sonoridades deste povo. Eu pedi à Ariane, não sei se já foi feito, né, que fizéssemos uma pequena prece em canto através da expressão ucraniana. Então, eu passaria a palavra a ela, à comunidade, e para que a gente comece orando pela paz. Nós vamos cantar um canto ucraniano, que é para Teotocos, né? Pede proteção, pede perdão para o filho dela, para proteger de todo o mal e ajudar nos momentos de dificuldade. O canto vai falar isso, tá? Що то за дерево там на небо сході, пречиста Панна на небесній троні, чи то не Марія, чи не Божа мати, блакитний риза у благодаті, чи то не Марія, чи не Божа мати, блакитний риза у благодаті, стоїть молитві, ще благословляє, у свого сина прощення благає, так то Марія, так то Божа мати, блакитний риза у благодаті, так то Марія, так то Божа мати, блакитний риза у благодаті, і дарі нас завжди помагає, від всього злого ще охороняє, так то Марія, так то Божа мати, блакитний риза у благодаті, так то Марія, так то Божа мати, блакитний риза у благодаті. Obrigado. E esta é uma expressão tão bonita, né, dos cantos, as várias vozes, né, que suplicam, né, e num contexto de espiritualidade e saúde, a expressão do canto é aquela, e a da oração é aquela que nos coloca no enfrentamento de poder recuperar a sacralidade da própria vida e oferecê-la. Também passo agora o interesse pelo tema do genocídio ucraniano, que também permeia a pesquisa que fez a Ariane, nasceu num contexto de uma aula que eu fazia sobre Edith Stein e falava justamente da resistência dos judeus frente ao regime nazista, né? Edith Stein, que foi colocada, filósofa, monja, judia, depois católica, que foi morta nos campos de Auschwitz em 1942 e que resistiu ao poder totalitário de Hitler. E foi nessa ocasião que, olhando para a Ariane e ao povo ucraniano, eu disse: Ariane, faça algo que tem a ver com a identidade do seu povo, né? Quando ela estava tentando decidir o tema de pesquisa. E nessa ocasião ela
logo em seguida veio dizendo de uma coisa silenciada ao longo dos séculos, que era justamente o genocídio dos ucranianos pela fome. Então eu passo a palavra agora a Ariane para que possa conduzir esta parte e nos apresentar sua elaboração e nos apresentar também uma parte sofrida do seu povo, mas que vai permitir uma leitura dos tempos atuais e daquilo que estamos vendo hoje. Muito obrigado, Ariane. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando dessa fome novamente. Ela foi silenciada há muitos anos mesmo, e vocês fazerem esse pedido para mim e estar com pessoas tão da academia junto, discutindo, para mim é muito importante e para o povo ucraniano também é muito importante. Então, o meu sobrenome é Andrusheshin, ou Andrusheshin, alguns falam aqui, e eu sou de ascendência ucraniana. Eu tenho essa ascendência. Eu vou começar aqui o compartilhamento de tela, tá? Não sei se está aparecendo, o professor Márcio poderia... Não? Não ainda. Ah, agora sim. Agora sim, né? Está aparecendo teu e-mail. Ah, agora sim. Uhum. Então, vamos começar. Então, Holodomor, genocídio de ucranianos lá fora. A Ucrânia, ela é um país situado no leste da Europa, tem muitas riquezas naturais, e ela é uma grande produtora de trigo. Vocês podem observar na bandeira o amarelo e o azul. O que isso significa? É a própria paisagem da Ucrânia. É os campos de trigo e você vê o céu assim. Ou também plantações de girassóis, né? Mas mais é o trigo, que está muito ligada à alimentação, né, também, deles. Eles têm um tipo de trigo, de semente, que ela fica na terra embaixo no inverno. E daí, quando a neve derrete, o trigo cresce, né? É uma outra variação. Então, essa é a paisagem. Por isso que a bandeira da Ucrânia ela é amarela e azul. Ela é formada por povos antigos desde a sua origem. Ela tem muitas lutas e sofrimentos. Ela vem buscando, né, manter a sua identidade, a sua cultura, em conflitos com os países ali ao redor, né? Tinha, depois de 1991, parado, mas de certo modo, mas agora retoma de novo. E agora eu vou passar a compartilhar um vídeo. Que fala um pouquinho sobre essa fome que nós vamos falar aqui, tá? Não quer abrir o vídeo. Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила.
вона забрала кота, нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі, я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку, у 4-ту суботу листопада, Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні. Nós temos visto na história uma naturalização de situações que destroem a vida de pessoas inocentes, como se as políticas fossem políticas mais de morte do que gerasse a vida. E geralmente são por ideais, né? E aí que a gente vê que precisa ter um certo cuidado com as utopias. Elas podem nos trair também e levar a mortes de pessoas que deveriam também viver, não para que uns tenham uma condição de vida melhor, outros tenham que vir morrer. Então, o Holodomor, né, tem esse H na frente eles têm um som de R, assim como algumas palavras em outros idiomas, né, a gente usa como um som de R. Então, Holod, né, significa fome, e Morete significa exterminar ou matar. Então, o Holodomor quer dizer isso, matar pela fome. Dentro do regime soviético, na Ucrânia, e também nas outras repúblicas soviéticas, mas mais na Ucrânia, nós tivemos 3 períodos de fome, que foi em 1921 e 1923, 1932 e 1933, e 1946 e 1947. Esse primeiro período de fome, a causa que tem se colocado é que foi por causa da coletivização, né, muito apressada, e a Rússia e ali os outros países, eles eram muito agrícola, então tentou se forçar a industrialização. Então, nesse primeiro momento, houve um choque, né, e levou as pessoas à fome. O número de mortes não é tão... Ele é grande, passa a casa dos milhões, mas ele ainda foi amenizado por causa da ajuda humanitária, né, a Cruz Vermelha ainda atuava lá. O que não aconteceu em 1932 e 33, já não tinha mais nenhuma, e logo nós vamos saber essa história. E daí, de 1946 e 47, também passa a casa dos milhões e pode estar relacionado também com a de 32 e 33. Então, a fome, ela teve vítimas nas planícies do Kubã e do Cáucaso Norte e parte do Cazaquistão.
mas na Ucrânia ela tem particularidades. E se nós formos olhar nessas áreas onde ali também teve fome, tinha muitos ucranianos. A etnia ucraniana estava presente ali também, tá? Então, esse período de 1932-33, ele é conhecido como uma grande fome na Ucrânia, né? Então, se a gente for fazer pesquisa, a gente pode procurar sobre isso. O que essa fome é? Ela é desconhecida. Por quê? Os governos, eles não querem reconhecer esse genocídio por causa das relações com a Rússia. Porque se reconhecer, já não vai ter mais como negociar, né? Por causa de questões financeiras e políticas e tudo mais. Por quê? Porque o governo da Rússia, ele ainda acaba vindo com o governo do regime soviético. Ele segue ainda muitas linhas. Na Rússia, Stalin, ele é, de certa maneira, glorificado lá. Vocês podem até encontrar imagens assim. E se você reconhecer um genocídio, então eles não podem mais continuar com aquela política, né? Porque ainda está retomando o que era do regime soviético. Então, eles alegam que há falta de provas documentais, né? Que diga que realmente ele estava perseguindo os ucranianos, né? Mas pelas leis, pelo contexto, pelos registros, embora muitas vezes, né, enganosos, a gente pode pegar e resgatar essa história. E também falar do genocídio diz que é uma desmoralização de Stalin, que vai contra os objetivos também do governo. Outra coisa, por parte dos ucranianos, muito medo, né? Viveram depois de se falar, eu mesma no começo não... Até foi realmente um despertar ali com o professor Márcio, né? Porque, e mesmo quando me perguntavam qual é o seu trabalho, eu falava que, para os ucranianos falava que era Holodomor, eles olhavam assim para mim, por que você vai falar disso? Isso é uma coisa que não se fala, não podemos falar disso. E seria uma outra injustiça com as vítimas, né, ali que morreram da fome, mas não é uma injustiça, a gente traz ela junto, quando a gente fala do Holodomor, a gente está trazendo todos os que morreram, porque como a fome foi na Ucrânia, nós tinha outras etnias, outros países ali, outros povos também, e acabaram entrando junto nesse genocídio. Nós temos percebido uma indiferença da história, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente não se fala de como era o regime soviético. E, como eu falei no começo, a gente precisa olhar o outro lado das utopias também. Então, o regime soviético, ele veio, quando o Partido Bolchevique toma o governo da Rússia, né, conquista, como eles falam, o governo da Rússia, para os ucranianos, isso foi uma libertação, porque eles estavam sob o regime czar, dos czares lá. Então, daí, esse novo governo, eles incentivam a produção cultural, nunca se teve tanta poesia, o resgate da história, produção literária, eles têm muita facilidade para poemas, para poesias, para cantos, nunca se teve tanta produção nesse tempo. Mas aí, o que acontece? Depois vai começando ali a eliminação das classes, começa o processo de coletivização, né, que as pessoas elas são desapropriadas das suas terras e elas passam a viver em coletividade, e também a trabalhar em fazendas muito maiores, né? E aí já começa a passar fome. E essa fome, ela não é falada muito, o governo já vai aos poucos escondendo do povo e passando outras informações, né? Se utiliza muito da imprensa para que vá se abafando. Eles já tinham esse método de que não se fosse até na região oeste da Ucrânia, lá em Lviv, que daí ainda não estava fazendo parte do regime soviético, por causa que estava pertencendo mais para a Polônia. Então, eles mesmos, os ucranianos de lá, eles não sabiam bem o que estava acontecendo, eles sabiam que estava acontecendo a fome, mas vinha muitas informações distorcidas. Até quem quiser assistir, tem um filme, aqui no Brasil ficou traduzido como A Sombra de Stalin, né? É a história de Mr. Jonas. Ele foi um dos primeiros a denunciar a fome, e ele parte da pergunta como que o governo soviético está conseguindo dinheiro para fazer tudo o que eles estavam fazendo, né? Então, ele vai investigar. É muito interessante ver esse filme. Então, muitos são forçados também a trabalhar
nos campos de trabalho, né? Esses campos de trabalho, por qualquer motivo, eles faziam um julgamento rápido, às vezes nem muito julgamento, só uma acusação, e já transportavam para lá. E lá, às vezes, muitas vezes acabavam fuzilados, dependendo de alguma coisa, né? Daí nós temos as fazendas, né? Que elas são chamadas de kolhosp. Por que eu coloquei kolhosp e kolkhozes? Porque kolhosp é em ucraniano e kolkhoz puxa mais para o russo, tá? Então, daí como eu tenho ascendência, eu quero também puxar para o idioma. Nessa fase também vai começar a rotulação e perseguição aos kurkos, ou kulaks, né? Então, na literatura, vocês vão encontrar muito kulaks, mas para o ucraniano puxa mais kurko. Então, no começo, quem que eram os kulaks? Eles eram tidos como os proprietários ricos, né? Aqueles que podiam, na verdade, contratar. Se pudesse ter um pouquinho de dinheiro para contratar, você já era chamado de kulak. Só que, com o passar do tempo, essa palavra, esse rótulo vai adquirindo umas outras conotações. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu vou falar, ele aconteceu de modo sistemático, foi aos pouquinhos, não é? Foi assim, de pancada, né? Até para que ninguém reclamasse dessas vidas, dessas mortes, e o regime fosse aos poucos se instalando. Então, o que nós vamos ter? Antes, durante e um pouco mais depois, nós vamos ter perseguição aos intelectuais, aos religiosos, os líderes muitas vezes são liquidados, mortos, porque não podia ter ninguém que falasse alguma coisa para o povo, para eles acabar tendo alguma resistência. Os símbolos religiosos são destruídos. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente as igrejas de lá, elas têm uma riqueza cultural muito grande, iconografia, são muito belas. E daí começa o vandalismo, fecha-se as igrejas, outras são tomadas pelo governo para se fazer uso como prédio público. E eles também têm proibições de expressar fé. Eles não podem mais manifestar. Cada um, isso de acordo, a igreja ortodoxa foi de um jeito, a igreja católica latina de outro modo, porque até não foi tanto perseguida a igreja católica latina no começo, porque eles queriam que o Vaticano reconhecesse o regime soviético, mas por causa das mortes que estavam acontecendo, o Vaticano não iria reconhecer, né? Então, daí, aos poucos, eles também vão começar a perseguir os católicos latinos e os greco-católicos, que daí é da igreja que eu pertenço. Por que isso aconteceu? Então, com a tomada do regime, eles tiveram um plano de crescimento acelerado, né? Eles queriam rapidamente passar do processo agrícola para a industrialização, a ciência. Eles queriam modernizar a União Soviética. Mas, para isso, você precisa de ter um capital. Então, da onde que você vai tirar? Você vai começar a fazer altas taxas de arrecadação. Mas elas eram muito, vamos supor assim, que a produção fosse no ano 60%, eles colocavam 80%. Eles colocavam mais que não tinha, não era aquilo que produzia a terra. Então, eles colocavam muito mais para recolher. E não importava se você plantava trigo ou se você plantava batatinha, não importava a cultura que aqueles camponeses tinham. A regra era para tudo, você tinha que dar o grão do Estado. Então, como que isso foi realizado? Por meio de violência e fiscalização, né? Se você fosse pego com algum alimento, já era propriedade do Estado, então você era condenado. Chegou-se ao limite de não poder falar a palavra fome, porque de algum momento você estava querendo ir contra o governo ali. Então, você não podia ser anúncio, não tá acontecendo nada aqui, né? E essas penalidades, elas variavam de deportação a fuzilamento, conforme a gravidade. Mas isso era quem fiscalizava mesmo que decidia qual que era a pena que ia receber. Nessa época, nós vamos ver que o preço dos alimentos aumentou significativamente. O quilo de pão passou a custar 2 gramas de ouro, né? Então, o povo não tinha nem como ter acesso à alimentação, nem que quisesse comprar. Então, no começo ali, Stalin já estava sabendo desses relatórios, ali já em 32, que o povo estava começando a passar fome, mas mesmo assim, ele mantém o plano e ainda aumenta mais as taxas, né? Porque ele queria realmente que, quanto antes fosse, o plano dele tivesse
êxito. E, então, aí a gente já começa a ver que é um genocídio, porque ele sabendo, ele ainda não, os ucranianos não são inocentes, eles estão fazendo resistência, estão se fazendo de coitadinho, e eles são vistos como sabotadores do regime, e essa cultura que eles tinham, essa firmeza, é entendido como perigoso, porque eles não querem que exista ucraniano, eles querem que exista um homem russo. Então, eles precisam criar essa mentalidade, e os mecanismos são para que isso seja adentrado em cada um, esse ser russo. A gente vai ver um aumento das exportações e também aumento da fome. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu tinha visto uma revista, porque eu queria saber a diferença de kolkhoz e sovkhoz, porque sovkhoz é maior ainda, né, as fazendas, e lá mostrava a exportação dos países dentro do regime soviético, e a Ucrânia estava muito. E eu pensei, justo aí o povo está passando fome. E eu não salvei aquele artigo, perdi, mas ele é importante porque é justo daquele ano. Então, esses índices de coletas muito elevados, acabou que o pessoal tinha que dar qualquer coisa que tinha, eles revistavam a casa, acontecia situações assim, que se você acendesse fogo, você tem comida, então se você está fazendo fogo, tem comida aqui, onde que está? Você está mentindo. Então, era assim o processo da coleta, e o povo estava resistindo mesmo, eles não queriam de novo ficar no regime, de certo modo ser escravos de uma situação. Então, o auge da fome foi no período do inverno. Quando você vai ler os relatos, geralmente as pessoas, como que elas sobreviveram? Foi tirando alimentos da natureza, comendo folhas das árvores. Mas no inverno, quando nevava, então, às vezes era só com a água mesmo. Eles não tinham outra forma de manter a vida ali. O estado das pessoas era deplorável, chegou ao estado de miséria mesmo, de loucura, não tinha nem saneamento, nada, porque elas só pensavam na fome. A migração foi uma alternativa, né? O pessoal tenta sair dali, mas como começou um fluxo muito alto, então eles proibiram, não podia sair da Ucrânia, não podia sair das cidades, cada um tinha que ficar no seu lugar, e quem saísse tinha que ter um tipo de uma identidade para uma autorização, mas isso era muito poucos os que tinham. Então, condenou eles a ficar trancados ali. Muitas famílias foram destruídas, porque se passava trens, os pais tentavam colocar os filhos dentro, mandar embora para ver se conseguia salvar. Outros ficaram órfãos, porque às vezes os pais saíam em busca da comida, não voltavam mais. Nós vemos aí também que os animais sofreram muito, porque eles não tinham também que se alimentar. Então, quando morria, às vezes estava magrinho ali o cavalo, as pessoas iam, avançavam para tentar pegar os restos e comer. A gente tem relatos de canibalismo, dos pais até comendo os próprios filhos, de um certo tráfico de carne humana para se fazer alimentos. E a desordem está instalada ali. E as pessoas, elas sofrem em silêncio, porque elas não poderiam nem expressar o luto dos entes queridos delas. Uma porque às vezes nem conseguiam, porque a fome tirou toda pensar delas, toda. E outras porque o governo não permitia, porque senão ia demonstrar que, mas o mundo não estava vendo. O que acontecia? Tinha alguns, como os jornalistas, né, que tentavam denunciar, algumas embaixadas, elas sabiam, tinham relatórios, mas o que acontecia? Quando vinha de alguns países, eles cuidavam para que algumas aldeias, ou seló, como fala na Ucrânia, elas estivessem muito bem. Então, eles levavam justamente naquelas. Não, aqui está tudo bem, o povo está feliz, o povo está contente. Então, era isso que eles voltavam. Então, ali, a verdade e a mentira, ela trabalhou durante todo o tempo. O processo histórico demonstra uma persistente atualização da barbárie, do mal, né? E, ao se tornar um sinal na história, constitui uma provocação no nível pessoal, comunitário e das estruturas. Eu tenho ouvido dessa situação da Ucrânia, as pessoas falarem assim, por que não falou da Síria, não falou dos outros países? A Ucrânia também não era falada. Tanto que quando falaram de Ucrânia, existe uma Ucrânia?
não é Rússia, né? Então, o povo não é reconhecido, sua cultura muitas vezes não é reconhecida. E quando a gente fala do genocídio ucraniano, a gente está puxando todos esses outros povos que também são massacrados por seus governos, também são vítimas. As reflexões provenientes das interpelações sobre o agir humano, conforme Sobrinho, serão mais verdadeiras se forem realizadas a partir das vítimas. A história humana tem comprovado que a problemática do mal necessita buscar seu entendimento no interior de cada realidade. O seu incômodo, desconforto, é a consumação do estar na realidade, na linguagem cristã, a encarnação. Né? A encarnação de Cristo nos mostra isso, a gente assume essa realidade e tenta vencer essa problemática do mal. E a nossa história ela também precisa ser contada pelas vítimas, elas precisam ter voz e ter o seu lugar na história, a sua visão do que estava acontecendo. Aqui, então, a gente tem no Observatório Romano um artigo que o Vaticano publicou. Então, fala assim, o decreto proibia a ida dos agricultores à cidade. Desse modo, os trabalhadores eram impedidos de buscar alimentos na área urbana e foi reproduzido na imprensa oficial do regime mesmo. Fala assim, o decreto é derivado do fato de os agricultores invadirem os mercados da cidade, tentando comprar ou mendigar por algum alimento, o que impede seriamente o fornecimento regular das cidades. Este fato pode considerar-se único nos anais mundiais, ver os produtores de alimentos tentar encontrá-los entre os consumidores. Então, aqui eu trago 2 pequenos relatos, né? Eles são maiores, mas eu fiz alguns recortes. Lembro-me do sabor das folhas de muitas espécies de árvores com as quais as pessoas se alimentavam durante a primavera de 1933 e do sabor da sopa cozida a partir dos restos de batatas podres descobertas no campo da safra de batatas do ano anterior, bem como o gosto de pão assado com palha, verme e urtiga. Esse relato que ela também fala que a culpa é colocada toda em Stalin, mas Stalin fez o que fez porque teve pessoas que o ajudaram, né? Outro relato, nós 3 ficamos sozinhos e aterrorizados, porque tínhamos ouvido falar que as pessoas passavam e estrangulavam crianças, roubavam as casas e depois comiam as crianças. Fomos mantidos em segurança por meu tio, o irmão de meu pai, e assim sobrevivemos até que o nosso pai chegou com pão e batatas. Mas mesmo assim, a mãe se foi. Isso foi em 1933, o ano mais terrível. Ali na foto vocês podem ver, eu peguei do Museu do Holodomor, eles representaram, os alunos de uma universidade, mais ou menos o prato que eles comiam. Vocês podem ver uma espiga de milho com uma água e uma ervinha. E ali os animais, né, caídos, mortos. Babiak, que é um teólogo e historiador, ele fala mais ou menos assim, que Stalin pode ter silenciado a humanidade, contudo o silêncio dos mortos, o sofrimento dos inocentes, reclama ainda uma reação digna. Aqui vocês podem ver ali no Parque Tingui, o monumento do Holodomor, né? Essa pedra ali, com essa imagem de uma mulher e uma criança no seu interior, e atrás está a réplica da igreja São Miguel Arcanjo, da localidade de Serra do Tigre, Malete, Paraná. Considerações finais. Então, o Holodomor, de 1932 a 1933, é um genocídio ainda desconhecido, um genocídio não falado, não aprendido. Ele é visto por vezes como sentimentalismo ucraniano, né? Os ucranianos estão se lamentando, mas muitas vezes eles são culpados mesmo da situação que eles se encontram. Ou então visto como um exagero dos fatos, né? Ao se falar de um terror da fome, vai ter pesquisadores que vão dizer que é um exagero aí, que não foi um terror mesmo. Mas são questões que a gente precisa analisar a fundo quando vai estudar o genocídio. E a questão política tem impedido, muitas vezes, a se falar dessa fome na Ucrânia. As tentativas de eliminação de inteiros grupos nacionais, étnicos, religiosos ou linguísticos são delitos contra Deus e contra a própria humanidade. E os responsáveis de tais crimes devem ser chamados a responder diante da justiça. O século XX caracterizou-se tragicamente por vários genocídios, daquele dos armênios ao dos ucranianos, dos cambojanos aos ocorridos na África e nos Balcãs. Dentre eles se destaca o Holocausto do povo hebraico,
a Shoah. Os dias da Shoah assinalaram uma verdadeira noite da história, registrando crimes inauditos contra Deus e contra o homem, né? O homem aqui no sentido de ser humano, está no compêndio da doutrina social da igreja. Tem se levantado a hipótese de que Hitler não ia ter feito o que fez com os judeus se Stalin não tivesse acabado com tantas vidas do modo que ele acabou, porque daí ele viu que ninguém silenciava, o mundo ficou em silêncio, e é como se legitimassem para que o Stalin, para que o Hitler fizesse tudo o que fez e que é de nosso conhecimento. O regime soviético, sob a liderança de Stalin, produziu uma fome catastrófica na Ucrânia que ceifou a vida de milhões de pessoas. O Holodomor é uma realidade perturbadora e viva no íntimo do povo ucraniano. É ainda a atualização da barbárie presente na história humana, a negação do ser humano poder existir. Então, o Holodomor ele vai para além desses milhões de mortos, ele nos mostra todo um mecanismo social, né, para a destruição da liberdade, da destruição de uma cultura e da própria vida também. Aqui eu tenho algumas referências e é isso. Obrigada e a todos pela atenção. Muito obrigado, Ariane, pela claríssima exposição, né? Comovente exposição também. Quando você nos dizia que no íntimo de cada ucraniano vive a memória, vive a lembrança desse acontecimento que para vocês não pode ser deixado esquecido, tem que ser relembrado. Uma vez que eu fiquei muito impactado no Museu do Holocausto em Israel, em que aparecia uma frase sobre o perdão, né? Quer dizer, a possibilidade de perdoar está relacionada também à capacidade que nós temos de fazer memória e não esquecer. Fazer memória. Poder, de novo, na tua apresentação, nós víamos, e cada um acho que certamente a sua maneira, relembrava aqui situações, quase que a reatualização do que está acontecendo nesse momento diante dos olhos de todo mundo, né? E por isso é tão impactante e tão importante a volta à história e poder ver que memória e história estão continuamente em tensões e em interações. Dessa forma, eu diria que agora teríamos uma oportunidade, né, com o professor José de Siqueira para poder, né, ainda nos solicitar a pensar, né, na sacralidade da vida diante e também de quanto a espiritualidade, a cultura, a religiosidade, né, os símbolos de um povo permitem que ele se coloque diante da vida de outra maneira, com outro olhar. Então eu passaria a palavra ao doutor José de Siqueira, médico, e eu muito surpreso, muito grato também pela sua presença, porque a primeira vez que eu encontrei numa banca, já fiquei muito feliz pela qualidade com que olha para a vida e olha para o ensino da medicina, o carinho que tem e a preocupação que tem pela formação humana, na humanização das próprias ciências da vida, né? E, portanto, é com um abraço que eu o acolho aqui para ouvi-lo depois a respeito, inclusive, das ressonâncias daquilo que foi a apresentação da Ariane.
Muito obrigado, professor José de Siqueira, e pela sua presença. E lhe passo imediatamente a palavra. Muito obrigado, Márcio. Eu agradeço o convite de participar desse momento seu, da Mary, que é uma companheira nossa querida do nosso programa de pós-graduação em bioética. Eu diria de início, Márcio, que depois de uma apresentação tão forte como essa da irmã Ariane, qualquer reflexão acadêmica fica pequena. Eu vou tentar fazer um esforço muito grande para mostrar que, de alguma maneira, a academia pode fazer alguma coisa, deve fazer alguma coisa. É obrigação da academia isso, né? Nós estamos buscando construir uma sociedade solidária. E eu começo, Márcio, eu vou fazer uma leitura de um texto da Gaudium et Spes, que foi uma encíclica promulgada pelo Papa Paulo VI em 1965. E como fica claro esse diagnóstico da condição humana. Diz assim: o mundo atual apresenta-se assim, simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem, o ser humano, torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou e que tanto pode esmagar como servir. Por isso se interroga a si mesmo. Quer dizer, a interrogação que essa encíclica coloca é: o que nós, seres humanos, estamos fazendo com o outro? E aí eu trago também, Márcio, agora do mundo da sociologia, um livro que foi escrito por Edgar Morin, que, de alguma maneira, expressa essa condição. O título do livro já indica o que ele quer dizer. O título é Rumo ao Abismo? Ponto de interrogação. Ensaio sobre o destino da humanidade. Então, Morin, que é talvez o maior sociólogo vivo, já mostra isso. Quer dizer, nós estamos à beira do abismo. O que fazer, né? A Ariane mostrou de uma maneira absolutamente clara a barbárie que foi cometida contra o povo ucraniano. A questão, vamos dizer assim, acadêmica, Márcio, seria o seguinte: a questão da alteridade. Ou seja, como eu vejo o outro, né? Então, a questão pode ser posta assim: eu posso ter consciência do outro com a mesma intensidade que tenho de mim? Veja, a rigor, nós construímos uma sociedade que está muito bem descrita por Bauman, da sociedade individualizada, da liquidez dos valores, do egocentrismo. Tem um livro de Bauman que chama Sociedade Individualizada, do eu. Então, a questão filosófica é essa: eu tenho essa capacidade de fazer isso? Eu tenho essa capacidade de fazer isso? É possível fazer isso? Nós não estamos fazendo isso. Entretanto, é a nossa missão. Eu conversava há pouco com Mary, dizendo o seguinte, que a missão nossa, não como professor, mas como ser humano, como cidadão,
é reverter isso. Que tipo de exercício a gente pode fazer para fazer com que o outro não seja aquele que eu defino o valor dele, mas é que ele defina para mim o sentido da vida. O sentido da minha vida está no outro. O outro que traz sentido para a minha vida. É o meu aluno, é o meu orientando. A satisfação que um professor tem é exatamente essa, né? Então, eu vou pedir para a Mary compartilhar um slide que mostra duas visões. A visão da cruz, eu acho que a Ariane falou sobre isso, sobre o simbolismo, né? O simbolismo que é muito forte na nossa vida, né? Muito forte. Então, vocês veem, na parte superior, vocês têm Cristo, o simbolismo da cruz cristã, e embaixo vocês têm o totalitarismo, né? Eu vou fazer uma análise, e logo de início, Márcio, eu peço para você e para a Mary que me desculpe se eu fizer alguma leitura equivocada, mas é uma leitura minha. Veja, a cruz cristã ela tem duas direções. Uma direção vertical, e que diz o seguinte: é necessário que a gente olhe para cima, para o transcendente. Essa parte da cruz reflete a nossa humanidade frágil e que precisa de ter um olhar para o transcendente. No final, eu vou fazer algum comentário sobre Viktor Frankl, mas é isso, quer dizer, qual é o sentido da vida, o sentido da sua vida? O sentido da sua vida é muito superior a essa objetividade, essa coisa muito pequena do cotidiano, né? A parte horizontal, veja, Cristo de braços abertos, aí está a alteridade. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Embaixo nós temos o caos, nós temos a barbárie, nós temos a figura de um autocrata que promoveu esse genocídio na Ucrânia e que, de alguma maneira, um filho seu agora está fazendo isso novamente, é um filhote de Stalin. E vejam que é claro que eu misturei um pouco aí a cruz suástica do nazismo. Veja que é uma cruz totalmente deformada. Então, se quando você olha para cima, você vê, eu vim para dar vida, o que trouxe o totalitarismo? Trouxe essa árvore que seca, que morre, que não tem raiz. É como diz Hannah Arendt, o desenraizamento do ser humano, né? Só existe um sentido vertical para baixo. Eu não olho para cima. O autocrata olha para baixo, olha para o seu ego, olha para a sua individualidade e que o outro acaba sendo um objeto da atenção dele. Eu agradeço, eu acho que você pode tirar o diapositivo, Mary. Eu não sei se eu cometi alguma transgressão do ponto de vista teológico, mas é uma visão que eu tenho. Quer dizer, olhar para o transcendente e olhar para cima, e para cima você está olhando e está demonstrando humildade para dizer o seguinte: nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos finitos. Que arrogância é essa de você imaginar que você pode definir regras? Você tem que olhar para cima. Você tem que ter um olhar transcendente. Você tem que ter a questão dos valores que estão acima dos fatos da objetividade científica. E aí, Márcio, eu entro num aspecto que é a questão da alteridade, e você menciona bem, é uma luta que a gente enfrenta com os estudantes, sobretudo de medicina, que está onde eu estou,
que é demonstrar uma coisa que parece absolutamente clara. Quer dizer, eu digo assim, para que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? E aí tem uma coisa cruel, que no início do curso eles fazem um laudo, eu faço um exercício com eles, eles fazem um laudo de por que eles foram estudar medicina. A grande maioria diz assim, eu estou fazendo medicina porque eu quero ajudar o próximo, eu quero diminuir o sofrimento humano, eu tive um caso de sofrimento na família, etc. Quando chega no final do curso, eles são técnicos, eles sabem operar um aparelho, e eles olham o paciente como um objeto. Então, veja, é uma crítica que eu faço repetidamente, é que o aparelho formador, às vezes, é deformador, porque entra um jovem com 19, 20 anos, com esse espírito altruísta, e, ao longo do curso, ele vai tendo uma formação técnica. Aliás, tem um livro muito interessante do Edgar Morin, que chama-se A Cabeça Bem Feita. Morin foi convocado pelo governo francês para estudar a qualificação dos egressos. Então, ele diz assim, nós estamos formando pessoas com cabeça cheia de conhecimento, mas não tem cabeça bem feita, não sabe tomar decisão. Então, eu digo para os estudantes, o foco está na cabeça do paciente, não na sua cabeça. E tem coisas dramáticas, né? Na minha área, que, por exemplo, estudos demonstram que o grau de atenção que o médico dedica para o paciente, ouve o paciente, mas é 18 segundos. 18 segundos, meu Deus do céu. Né? E ele escuta, bom, a pessoa diz que tem uma dor e ele já vira a cabeça para baixo e pede o exame, etc., e acabou. Então, nós estamos formando, lamentavelmente, pessoas especialistas em doenças e não especialistas em seres humanos. Né? É claro que eu vou citar alguns autores, porque eu estou na área da academia, então eu sempre digo que as minhas palavras, diante do impacto das palavras da Ariane, são apequenadas, são pequenas. Aquilo mostra exatamente o que é a humanidade. Agora, na academia, existe espaço, quer dizer, existe reflexão. O que nós não estamos conseguindo ainda é derrubar esse muro da academia e olhar para a realidade e buscar o ser humano que está fora dos muros. É para esse que nós temos que fazer. Né? Então, Bauman é um sociólogo que morreu em 2017, extraordinário, que escreve as questões da sociedade individualizada, do individualismo, do egocentrismo. E tem coisas curiosas do Bauman. Homero, se eu estiver passando muito do tempo, por favor, me interrompa. Por favor, me interrompa. Porque às vezes eu começo a falar uma coisa e não paro mais de falar. O Bauman tem uma coisa interessante. Ele deu uma entrevista. Ele é lituano, que foi para a Inglaterra, e é um dos maiores sociólogos do século XX, sem dúvida nenhuma. E numa entrevista dele, ele conta o seguinte: um aluno dele, da Universidade de Leeds, diz assim para ele, professor, o senhor precisa entrar nesse mundo da mídia, da informática. O senhor não pode. O mundo hoje é esse. O mundo é esse. Né? Há pouco a Mary falava o mundo da tecnologia. Né? Então, aí o rapaz disse para ele assim, por exemplo, professor, esse instrumento é tão extraordinário que ontem eu fiz 400 amigos. E aí o Bauman reflete e diz o seguinte, meu Deus do céu, eu tenho 86 anos e eu acho que eu tenho 5 amigos que eu fiz na minha vida. Qual que é a diferença? A diferença é que o aluno, quando diz para ele que fez 400, no dia seguinte, ele deleta 399. Esses 5 que permanecem são amigos do coração. São pessoas que fazem parte da vida dele. Então, veja, essa sociedade tecnológica,
fez com que, lamentavelmente, a gente comece a olhar a tela e esqueça de olhar o mundo, né? A tecnologia é ótima, extraordinária, está permitindo, como a Mary falou, essa reunião, que tem um valor extraordinário, mas, entretanto, faz com que, às vezes, o jovem, sobretudo, fique isolado, né? Num egocentrismo, que é uma coisa perversa, né? Tem uma autora, eu vou citar essa autora, porque talvez alguém tenha interesse em buscar esse texto dela, que é professora de filosofia política da Universidade de Valência, que é Adela Cortina, que escreveu em 2020 um livro chamado Aporofobia. Aporofobia. O desprezo aos pobres. Então, ela é uma pessoa que mora em Valência e ela verificou que interessava para os espanhóis o turista rico, que vai levar dinheiro, é o capitalismo selvagem, vai levar dinheiro para eles. Agora, o imigrante, não, esse é desprezível. Esse é desprezível, porque esse vem aqui tirar o nosso lugar, tirar a nossa comida. Essa é a visão que eu mencionava, que você olha para baixo. Você não enxerga o ser humano que está na sua frente. Você não entende a dimensão do sofrimento daquela pessoa. Então, esse livro da Adela Cortina é um livro que eu recomendo, extraordinário, A Aversão ao Pobre. É um desafio para a democracia. Exatamente. O maior desafio que nós temos hoje é a aporofobia. Esse termo, esse neologismo, ela criou e foi incorporada no dicionário espanhol. Eu, quando falo isso, eu me lembro de Sartre, que nós vivemos ainda, de alguma maneira, nós somos herdeiros da questão do existencialismo, né? Que só existe a objetividade, né? Sartre dizia assim, nós somos condenados à vida. Quer dizer, a vida não é um prêmio. Nós somos condenados a viver essa coisa aqui, né? Bom, e Schopenhauer é pior ainda, né? Schopenhauer, a vida não tem sentido nenhum, né? Nenhum. E tem uma frase do Sartre, que é muito conhecida, está no romance dele, A Náusea, chama-se O Outro é Meu Inferno. Então, veja bem, Cristo diz assim, eu vim para o outro. Eu vim para o outro. Ele deu a vida dele para o outro. O Sartre diz assim, esse outro é meu inferno. Ele vem me chatear, ele vem me... Meu Deus do céu, por que eu vou ter que ficar olhando para ele? Para essa coisa que é desprezível. E aí vem a questão muito séria, que é o desprezo ao outro, que chega até o ponto da eliminação física do outro. Física. A Ariane falou da eliminação pela fome, que é uma coisa dramática. Mas o que a gente vê, sobretudo nos países europeus que receberam muitos imigrantes, no Brasil nós temos o caso do índio Galdino. Galdino foi convocado para uma reunião da FUNAI, ele não tinha onde ficar, e ele vai dormir num banco de concreto em Brasília, e alguns jovens estão passeando, não tem muito o que fazer, acham interessante ver aquele coisa ali, descem do carro, jogam álcool no corpo dele e queimam o Galdino, que tem uma queimadura de terceiro grau, e entra no hospital e morre no dia seguinte. E uma das coisas que mais me impactou foi uma matéria do Correio Brasiliense, que é a entrevista de um dos jovens. Ele diz o seguinte, vê esse imaginário, né? Ele diz assim, puxa vida, nós estávamos brincando, quer dizer, nós não sabíamos que ele ia morrer. E outra coisa, nós não sabíamos que era um índio, nós pensávamos que era um mendigo. Ou seja, o índio no nosso imaginário é aquela coisa de Iracema, José de Alencar. Então, o índio... Não. Agora, o morador de rua você pode queimar, sim.
você pode fazer isso, porque ele não representa nada, né? O totalitarismo, eu acho que na academia foi muito bem estudada por Hannah Arendt. Hannah Arendt, que viveu, Hannah Arendt era uma alemã judia, discípula de Heidegger, que viveu essa experiência, né? Com ela, eu vou citar alguma coisa de Emmanuel Levinas, judeu também, e de Viktor Frankl, judeu que teve uma experiência em 3 anos no campo de concentração. Hannah Arendt descreve o totalitarismo como uma novidade. Hannah Arendt é uma pensadora curiosa, porque ela não se define como filósofa, ela acha que ela era uma jornalista. Aliás, ela escreve um livro sobre Eichmann em Jerusalém, que ela vai assistir o julgamento de Eichmann e faz uma análise que, para o povo judeu, foi desfavorável, né? Muito bem, o que é esse totalitarismo? É a expressão daquele slide que eu mostrei, ou seja, o autocrata estabelece regras, né? Veja agora o autocrata russo, o que ele está fazendo. Quer dizer, ele sequer, eu imagino que ele sequer consulta o ministério dele, ele manda matar e ponto final. Ele manda cercar e vai morrer com a fome, né? E a fortuna dele é 200 bilhões de dólares. Ele está cercado é um negócio incrível. Quer dizer, essa sociedade maluca, absurda que a gente vive, que é o valor das coisas, né? O valor das coisas, e não o valor da pessoa, né? Hannah Arendt faz muito bem isso. Emmanuel Levinas, o humanismo do outro homem. Emmanuel Levinas diz assim, a ética da alteridade é um para o outro, um para o outro. Ele diz assim, o outro que define a minha vida. A importância, a minha importância está no outro. Eu tenho que servir gratuitamente esse outro. Não vou pedir retorno para ele me pagar, não, que eu vou dar aula e ele vai pagar. Não, é gratuito. É exatamente a figura de Cristo que se entrega gratuitamente, né? E Viktor Frankl, eu vou falar alguma coisa no final, porque eu acho que Viktor Frankl é um autor que a gente tem que voltar à leitura dele, né? Os holocaustos, né? Tivemos dos judeus na Segunda Grande Guerra, Ruanda, Síria, Iêmen, que está acontecendo agora na Ucrânia, que está acontecendo na Síria, está acontecendo agora, meu Deus do céu, né? Eu me lembro, Ariane, que você estudou esse episódio de 32 e 33. Tem uma matéria, um documentário no Netflix, sobre a revolta da Praça Maidan. É um negócio impressionante, que durou mais de 90 dias. Que povo é esse que diz o seguinte, isso aqui é minha pátria, é minha pátria. E o exército brutal do ditador foi em cima, depois de mais de 90 dias, cai o ditador e eles fazem uma república democrática, que, lamentavelmente, isso feriu a personalidade do ego do autocrata russo, que falou, bom, vai ter um momento que eu vou voltar lá. E o negócio é tão perverso que ele imagina um momento estratégico. Qual é o momento estratégico que ele faz? Sai a Angela Merkel, que falava com ele em russo, dava bronca nele. E entra um novo primeiro-ministro frágil, né? Está um presidente dos Estados Unidos que está frágil também. Então, agora é hora de eu entrar lá. Eu vou entrar e vou arrasar aquilo. E esse episódio da revolta da Praça Maidan, talvez, eu não sei se a Irene vai concordar, é o segundo Holodomor. Eu acho que tem muitos Holodomor. Nós estamos vivendo talvez o terceiro agora, né? Mas é impressionante, porque mostra o seguinte, o ser humano tem dentro dele... Aliás, tem um autor, chama-se Howard Gardner, que estuda muito a questão da inteligência. Ele diz assim, esse é um problema, Américo, que nós temos na universidade.
o que nós fazemos na universidade é utilizar um nível da inteligência lógico-matemática. Eu ensino fatos, ensino coisa, conteúdo, mas diz o Howard Gardner, tem inteligência intrapessoal e interpessoal. Então, quer dizer, a Unesco já definiu os tripés para se fazer um profissional no século XXI, é saber conhecer, saber fazer, nós fazemos isso bem. Formamos um médico que conhece muita literatura, que tem habilidade. Agora, saber ser e saber conviver, não. Não. Fica estacionado no território dos fatos, da objetividade fria da ciência. E não olha aquele ser humano. E, para isso, é preciso cultivar a inteligência intrapessoal, para que eu tenha condições de ter um diálogo interpessoal com esse outro. Né? Essa é a alteridade que descreve Emmanuel Levinas, do um para o outro, do um para o outro. Né? Na academia, seria mais ou menos assim, o professor é para o aluno, a Ariane é para os fiéis, o pai é para o filho. Essa que é a direção. Não é a direção inversa. Né? Tem um livro que eu queria... Eu acho que eu estou me aproximando do final, eu não vou me alongar muito, mas tem um livro que eu queria mencionar, que foi escrito no século XV, por Thomas Kempis, chama-se A Imitação de Cristo. É um livro que até hoje nós lemos. E ele escreveu, era um monge obscuro, e que escreve um livro num momento crítico do cristianismo, porque havia a questão da divisão com os protestantes, e ele escreve A Imitação de Cristo. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: façam um exercício para ver se vocês conseguem, de alguma maneira, entender e se aproximar desse ser que olha o outro com esse grau de dignidade, com esse grau de valor. Eu estou entregando a minha vida por ele. Né? E agora eu falo do Viktor Frankl. Tem um livro dele que eu acho que é extraordinário, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Olha, vocês têm que ler esse livro. É um livro pequenininho, vocês têm que ler esse livro. Tá? Viktor Frankl era um psicólogo de Viena, fez uma escola importante, a terceira escola de psicologia, a primeira de Freud, depois Adler, depois a dele, que é a logoterapia. E ele fica prisioneiro durante 3 anos em 4 campos de concentrações. Passou em Auschwitz, inclusive. É um livro impressionante. A leitura dele se remete ao que a Ariane descreve. Vocês imaginam, tem um momento do depoimento dele que muitas pessoas morriam no campus de febre tifoide, e no campo se jogava esses corpos no ambiente e alguém tinha que ficar olhando para ver se tinha alguma coisa ali. E colocaram o Viktor Frankl ali para olhar, porque ele era médico. E aí ele descreve assim: foi um dos momentos de paz que eu tive. Vocês imaginam que grau de sofrimento? Quer dizer, os regimes autocratas têm a finalidade de destruir o outro, desenraizar aquilo que eu mostrei no slide. Arranca essa pessoa. Ela não tem raiz. Ela fica um objeto, uma coisa amorfa. Né? E aí, Ariane, é compreensível que uma pessoa nessas condições possa fazer até o canibalismo, porque o grau de sofrimento a essa pessoa o coloca numa posição absolutamente de impossibilidade de ter um mínimo grau de dignidade humana. Pois bem, o Viktor Frankl diz assim: no campo de concentração, eu observei aqueles que tinham uma visão para o transcendente, vejam a haste vertical da cruz. E, basicamente, era o seguinte: eu tenho que viver, porque eu tenho que contar essa experiência.
eu tenho que contar essa experiência. E tinha as pessoas que morriam ao lado dele naqueles galpões, o indivíduo desistia de viver e ficava ali, não se alimentava, evacuava tudo, porque era uma situação de uma indignidade. E muitos se jogavam na grade que separava o campo, que era elétrica, e morreu. Então, ele dizia assim, não, eu vou sobreviver para contar isso, eu preciso fazer isso, porque isso é uma missão que eu tenho para os meus irmãos, seres humanos. E aí é curioso, é muito curioso, que ele se vale de uma frase que originalmente é de Nietzsche, ele modificou um pouquinho, mas que diz assim, quem tem um porquê na vida, quem tem um horizonte, quem tem alguma coisa para alcançar, enfrenta qualquer como, qualquer sofrimento, qualquer grau de destruição do ser humano. Foi o que aconteceu com ele. Qual é o meu porquê? Essa talvez seja uma pergunta que a gente tenha que fazer para nós, para cada um de nós. Qual é o porquê? Por que você está aqui? O ser humano é finito. Nós estamos aqui há 150 mil anos e estamos destruindo esse planeta. Estamos destruindo esse planeta. Jonas é um dos filósofos que reflete sobre isso. Quer dizer, quando nós morrermos, daqui a 100 anos, que planeta nós vamos deixar para aqueles que vão estar aqui? Márcio, nós estamos destruindo esse planeta. Esse planeta é a nossa casa. É a nossa casa comum. Né? Aliás, o Morin escreve um livro também, Terra Pátria, que ele fala assim, nós estamos num momento crítico, meu Deus do céu. Olha que nós estamos perdidos nesse universo, isso aqui é uma coisinha pequena, azul, que está nesse universo, e nós temos que salvar esse planeta, e nós estamos destruindo esse planeta. Agora eu concluo com a palavra do Evangelho de João. De alguma maneira, eu me remeto àquele slide projetado pela Mary. João 10:10. Ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esses são os autocratas. Eles vieram para roubar, matar e destruir. E aí ele dá a voz para Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a minha reflexão. E eu gostaria de, mais uma vez, manifestar. Primeiro, eu, por exemplo, desconhecia essa tua tese, eu fiquei impressionado com isso. Nós temos que fazer uma reverência a você que fez esse estudo, ao Márcio que te orientou, e, sobretudo, uma reverência ao ser humano que está resistindo. Né? Essa barbárie, essa coisa incrível que está acontecendo nesse momento, que se bombardeia um hospital. Bombardeia um hospital que mata crianças. Então, esse é o momento que alguém disse isso. O século XXI ou será ético ou não será. Será que nós vamos escolher o não será? Nós temos que escolher o será, meu Deus do céu, da esperança. E a esperança, não essa esperança de ficar esperando, a esperança de esperançar, como diz Paulo Freire. Eu quero construir esse futuro. Eu quero fazer esse futuro melhor. Eu quero entregar um legado que represente vida. E vida abundante para sempre. Obrigado. Muito obrigado, professor Siqueira, por essas belíssimas reflexões e que também nos um quadro analítico, existencial, espiritual, né? Eu lembro que os filósofos e teólogos, logo na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na França, mesmo Rússia, mesmo Itália, França, né? Eles fizeram
eles se empenharam por reconstruir a humanidade, fazendo atos de conferências sobre espiritualidade, porque para reconstruir o humano ferido depois da guerra, ferido depois de genocídios, ferido, era necessário um esforço para esta reconexão com o transcendente, com os sentidos perdidos. Então, eu agradeço muitíssimo esse conjunto de vozes que o senhor colocou, que todas elas abrem para nós, porque estas pessoas viveram na carne situações muito dramáticas, né? Como o senhor colocou, Hannah Arendt, Levinas, Viktor Frankl, né? E trouxe também um conceito que aqui no Brasil tem sido muito bem trabalhado pelo padre Júlio Lancelotti, né, exposto, né, de alguma forma, da aporofobia e desses lugares hostis, dessas arquiteturas hostis, e também, eu acho que, da hostilidade pelo pobre, que estava manifestada, inclusive, nessa expressão, né, do nosso deputado estadual, né, que fez estas afirmações sobre o povo ucraniano nesse contexto e que justamente manifestava a aporofobia, né? Elas são assim porque são pobres. Então, é lamentável, detestável, né, nesse contexto. E quando a Ariane falava, inclusive, né, eu ficava imaginando as vozes dela com o seu povo, né? Falava sozinha, mas era um nós que falava, né? E é tão importante a gente escutar estas vozes, como ela escutou as vozes daquelas vítimas do Holodomor, seja documentalmente, mas também transmitida às gerações, né? Na sua própria casa, com as irmãs mais velhas e experientes, ela observava que elas falavam disso de uma maneira muito dramática e ela recolhia as impressões disso e voltava à história do seu povo, à história da sua família, à raiz, né? Quando a gente volta a essas raízes, a gente, de novo, pertence a este mundo, tem pertencimento. Gostaria, então, não sei se tem alguma... A gente não tem muito tempo para agora as perguntas, mas a gente gostaria de recolher alguma voz, quem sabe alguma reação de alguém aqui do grupo, mesmo se for numa pergunta, mas uma pergunta que fica como pergunta, como ressonância mesmo desta aula, deste momento de encontro, deste momento de celebração também, de alguma forma de resistência, né? Eu deixaria aqui um momentinho para esse tipo de reação, antes de passar a palavra a Lu, a Luciana Rosas, que vai fechar aqui para nós o caminho. Mas, desde já, professor Siqueira e Ariane, nosso abraço, nosso agradecimento por isto que nesta manhã nos proporcionaram. Márcio, tem uns comentários, tem uma pergunta e, ao mesmo tempo, alguém já responde ali também, se você quiser recolher isso e continuar, por favor. Eu não, deixa eu ver aqui, é grande o site, estão misturadas aqui, eu não tinha recolhido antes. Eu vou ler, então. A Irani, ela faz o comentário, né, dizendo que em São Paulo, no dia 7 de março, foi protocolado um pedido de cassação do mandato de um deputado estadual, candidato ao governo, pelo áudio vazado, onde mesmo as expressões que você
falou agora há pouco, né, sobre as mulheres, né, usa expressões vulgares de contexto sexual contra as ucranianas. Depois foi revelado que o mesmo estava na Ucrânia para juntar-se ao grupo neonazista, do qual faz parte, atirando coquetel Molotov para causar incêndios nas cidades e utilizando mulheres e crianças como escudo humano. Por isso, gostaria de entender por que estão se referindo apenas ao Putin como único responsável dessa tragédia e poupando a OTAN, quando sabemos que essa é uma guerra geopolítica provocada pelo Ocidente. E alguém já, a Dulcimar, ela já teve uma reação dizendo assim que foi porque foi o Putin, ou Putin, não sei exatamente a pronúncia do nome dele, é correta, né? Que mandou, foi o Putin que mandou invadir, tomar, destruir a Ucrânia e o povo, né? Então, Márcio, se você quiser conduzir isso e caminhar para o encerramento e passando a palavra para a Luciana, fica bem. Sim, acho que são em todas as questões que envolvem, são questões muito complexas e que certamente nós somos auxiliados aqui da nossa parte no Ocidente a perceber muitas vozes da possibilidade de resposta a esta questão, mas a força militar e também o pensamento, como frisava o professor Siqueira, né, autocrata, né, sem as vozes, né, que demonstram que o mundo pertence ao próprio povo russo, ao próprio povo ucraniano, ao próprio povo brasileiro, né, sem ouvir isso e sem ter discernimento das diversas instâncias, é difícil, né, fazer uma análise e que vendo como nós estamos enfrentando, né, esta questão política, né? Trata-se aí de uma invasão do território e da soberania também, né? E nesse sentido, nesse momento, a Ucrânia está resistindo pela luta da liberdade, né? A liberdade, como frisava a Ariane, pode custar a eles nesse sentido, né? É identificado com a própria vida, né? A doação da própria vida. Então, eu tenho a impressão que esse caminho da pergunta pode ir aí na amplidão e na complexidade que hoje nós temos que estudar o mundo, olhar para o mundo, né? Mary, Por favor. Só um brevíssimo comentário. Veja, o que eu quero colocar é que os regimes totalitários, como bem definiu a Ana Arendt, tem essa característica, quer dizer, tem um líder que é o dono do poder e faz o que ele quer, né? E aí vem uma coisa que é da realidade atual, o crescimento desses movimentos nazistas, discriminatórios, pelo mundo inteiro. Então, veja, nós estamos mais uma vez enfrentando o crescimento de um movimento que busca instalar o totalitarismo no mundo. Muito bem. Então, eu passaria agora, imediatamente, se não há reações aqui até do professor Rudolf, né, que entrou, o coordenador do nosso PPGT, agradecendo e desejando-nos também um abençoado final de semana e as nossas preces pela Ucrânia e pelo povo ucraniano. Luciana Rosas, por favor, você a palavra. Muito obrigada, professor Márcio. Então, em nome do Instituto de Espiritualidade e Saúde, gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, agradecer especialmente à irmã Ariane pela partilha da sua pesquisa tão importante e tão atual, né, para as nossas reflexões. Agradecer também a presença e reflexões do professor José de Siqueira, agradecer a mediação do professor Márcio Fernandes, e gostaria também de convidar, como a professora Mari falou no início da nossa apresentação, mensalmente nós teremos a oportunidade de termos a partilha de alguma pesquisa
na linha de espiritualidade e saúde, cumprindo com uma das nossas diretrizes, que é socializar as pesquisas, né? Que as pesquisas não estejam restritas somente no meio acadêmico, que ela possa fazer chegar para a sociedade e provocar reflexão. Então, eu gostaria de deixar o convite para todas e todos vocês. O nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de abril, no mesmo horário, das 9 às 10h30 da manhã. A pesquisa que vai ser apresentada é a dissertação da nossa querida mestre Fabiana Xavier, que está presente aqui conosco, cujo tema é Espiritualidade e Qualidade de Vida de Cuidadoras de Pessoas com Deficiência Intelectual. Então, fica o convite para todas e todos, também para que vocês possam promover, né, essas rodas que nós estamos tendo de socialização. E um segundo convite também que eu gostaria de deixar para todos e todas é que toda quarta-feira, da 1h15 a 1h30 da tarde, no nosso Instagram, quem ainda não segue pode anotar e seguir, por gentileza, é o @Instituto Espiritualidade Saúde. Nós temos com a Valéria e com a professora Mari meditação. Então, é um momento também que, nas atividades do nosso dia a dia, em todas as tarefas que nós temos, uma possibilidade de a gente poder parar, respirar e meditar. Então, fica o convite, nós iniciamos essa semana e toda quarta-feira a gente se encontra, é uma live no Instagram, então não precisa se inscrever, não precisa nada, é só chegar e aproveitar o momento presente. Mais uma vez agradeço, peço que nos acompanhem em nossas redes sociais, em nosso site também, e a gente sempre está à disposição aí para esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações. Também gostaria de fazer um convite para todos e todas que se sentirem confortáveis, para que a gente possa abrir nossas câmeras, a gente possa se encontrar aqui um pouquinho, para que a gente possa registrar esse primeiro encontro através de uma foto. Então, quem se sentir à vontade, por gentileza, olha que legal, agora sim, para que a gente possa fazer o registro. Vamos lá, 1, 2, 3, sorriam. Aí, mais uma. Perfeito. Muitíssimo obrigada a todos e todas.